Bem-vindos ao quadro Todos e Peter, eu sou o Peter e vocês são todos, e hoje a gente vai falar sobre cirurgia. Bom, basicamente existem 4 tipos de cirurgias que os homens trans podem fazer para readequar seu corpo. Existem as cirurgias de readequação peitoral, existem as cirurgias de readequação genital e existe a esterectomia. A cirurgia de readequação peitoral é chamada de mastectomia e existem 2 formas de fazer ela. Para os homens trans que não têm os seios muito grandes, é possível fazer a forma que é pelo auréolo, que seria feito um corte em volta do auréolo e outro corte maior em volta desse corte. E aí seria retirado esse tecido do meio entre os 2 cortes e o tecido do seio seria retirado por ali e depois é fechado esses 2 cortes e aí a cicatriz fica só em volta do auréolo. Também existe a forma mais comum, que é o que a gente normalmente vê, que é por 2 incisões. O que acontece? São feitos 2 cortes nos seios, retirando o mamilo junto, para poder retirar todo o seio, enfim, e aí é fechado aqui embaixo, que é o motivo da cicatriz, das 2 cicatrizes, e depois é recolocado o mamilo na posição correta. A vantagem da cirurgia feita pelo auréolo é que a cicatriz fica menor, mas a desvantagem é que nem todo mundo pode fazer. A vantagem das 2 incisões é que todo mundo pode fazer, a desvantagem é que a cicatriz fica grande. Cirurgia de readequação genital. Existem 2 tipos de cirurgias. Existe a cirurgia da faloplastia e metoidioplastia. A cirurgia da faloplastia é basicamente a construção de um pênis a partir de um tecido retirado de uma outra parte do corpo. Pode ser retirado o tecido do braço não dominante, da perna ou das costas, aqui. Cada um desses locais existem prós e existem contras. O melhor local para retirar em questão de resultado é o braço, porque ele tem mais sensibilidade, porque o que acontece? Quando eles tiram esse tecido, eles tiram também um nervo para fazer a sensibilidade do pênis. E no braço existem 2 nervos viáveis para fazer essa retirada e essa sensibilidade. Então, mais probabilidade de ficar sensível. E também porque no braço a gente tem menos gordura, então ele não fica grosso, absurdamente grosso por causa da gordura. O problema da retirada do braço é que fica a cicatriz muito grande, fica uma cicatriz em volta do braço inteiro. E também porque existe um tamanho limitado que se pode tirar do braço, então se alguém quer um pênis muito grande, não dá pra fazer do braço. Um outro local seria a perna, a coxa na verdade. A vantagem é que a cicatriz fica bem melhor e fica bem menos visível, né, porque fica na coxa. Mas a desvantagem é que, por ter muito mais gordura do que no braço, nem todo mundo pode retirar desse local. Existe um nível de gordura que tu pode retirar, porque se tiver mais gordura do que isso na tua perna, pode acabar ficando muito grosso, muito inviável. E também só existe um nervo viável, então pode acontecer de ficar sem sensibilidade ou pouca sensibilidade. Também existe a retirada aqui atrás. As vantagens seriam a cicatriz, que ficaria mais escondida, só que as desvantagens são maiores, porque também tem mais gordura do que no braço, e o nervo aqui viável é muito menos sensível, então a chance de ficar com sensibilidade é muito menor. E aí seria recriado um pênis a partir desse tecido, ele seria conectado no clitóris e teria sensibilidade, e também seria feito um canal da uretra para poder mijar por ele. O outro tipo de cirurgia de readequação de gênero, que seria a metoidioplastia, é a construção de um pênis a partir do clitóris crescido. O que acontece? Durante o tratamento hormonal, o clitóris cresce, normalmente cresce até uns 5 centímetros no máximo, e aí na metoidioplastia, se tiver um tamanho adequado, o que é feito? Eles constroem um pênis a partir desse clitóris que cresceu. Então eles soltam os ligamentos do clitóris e reconstroem ali com a vagina e não pegam tecido de nenhum outro lugar, mas ele fica do tamanho que ele cresceu. Ele funciona para mijar e tudo mais, vai ter sensibilidade porque não vai ter nenhuma reconstrução de nada além do que já estava ali, mas normalmente não funciona para penetração. Bom, quais são as vantagens e desvantagens que eu li sobre faloplastia e metoidioplastia? As vantagens da metoidioplastia, que é uma cirurgia menos invasiva, não perde sensibilidade e não fica com cicatriz em nenhum outro lugar do corpo. E pra quem quer só poder mijar de pé, enfim, é o suficiente. E a desvantagem é que, claro, não fica grande, ele vai ficar no formato pequenininho e não vai funcionar para penetração, mas existem tantas outras formas. E as vantagens e desvantagens da faloplastia seria, as desvantagens é que é uma cirurgia muito mais invasiva e normalmente os resultados não são garantidos, não tem nenhum resultado que tu possa pegar e dizer, vai ficar assim. Os resultados são muito variáveis com o cirurgião que tu vai pegar, com a parte do corpo que tu vai pegar
a doação do tecido e a tua recuperação também. Dá muito mais complicações, é muito mais demorado de fazer, não é só em um procedimento que tu faz, são 4, eu acho, depende do cirurgião. Mas as vantagens seriam que ele funciona para penetração, ele funciona para mijar, enfim. E por fim, existe a esterectomia, que seria a retirada do útero, ovários e trompas. Ela é necessária para fazer as cirurgias de readequação genital. Normalmente eles já fazem durante o procedimento, eles já fazem essa retirada. Bom, basicamente essas são as cirurgias que são feitas. Mas Peter, todo homem trans tem que fazer cirurgia para ser trans? Gente, não tem que. Ninguém é obrigado, ninguém tem que fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de mudança para ser um homem trans. Para ser um homem trans, basta ser um homem trans. Muita gente acha que todos os homens trans só pensam em fazer readequação genital ou fazer retirada de seios. Gente, não são todos os homens trans que querem fazer retirada de seios, não são todos os homens trans que querem fazer readequação genital. Vamos parar com essa ideia, vamos parar de querer impor pra todo mundo o que a pessoa tem que ser, o que a pessoa tem que fazer pra ser o que ela é. Ela tem que fazer o que ela quiser. Se ela não quiser fazer tratamento hormonal pra mudar nada, ela não precisa fazer. A vida é dela, se ela não quiser nem mudar o nome dela, ela não precisa. Então, vamos parar com isso, tá? E tu, Peter, tu vai fazer alguma cirurgia? Eu vou fazer com certeza uma mastectomia. Mas sobre as outras cirurgias eu ainda tô pensando sobre isso, porque são cirurgias muito caras, então de qualquer forma eu não poderia fazer agora. E porque são cirurgias muito invasivas, então eu preciso pensar sobre isso. Não é uma decisão que eu quero fazer agora. Então não tenho como dar essa resposta pra vocês, mas com certeza eu vou fazer a mastectomia assim que eu tiver dinheiro, que também é uma cirurgia bem cara. Eu vou botar algumas fotos e links de artigos e vídeos e sites falando sobre as cirurgias e onde vocês podem encontrar mais fotos e mais resultados. Mas eu já aviso vocês que a maioria das fotos são bem pesadas para quem tem sensibilidade com cirurgia, sangue. Então, se tiver sensibilidade, eu recomendo que não olhe. Mas, se quiser olhar, fique à vontade. A maioria dos vídeos e artigos bons e sites bons estão em inglês. Então, se alguém precisar de ajuda para entender algum vídeo e quiser falar comigo, pode falar comigo. Pro vídeo de hoje era só. Se vocês gostaram, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. Se vocês não gostarem, podem dar dislike. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar comigo. Se vocês quiserem falar comigo só por falar comigo, podem falar. Links para redes sociais estão na descrição. E a gente se vê, talvez, no sábado.